Estamos reunidos aqui na residência do casal Irmã Laíde e Irmão Nildo. E, como os irmãos sabem, a igreja continua ainda sob o decreto do governador do estado da Paraíba para que as igrejas continuem fechadas. Por esse motivo, nós estamos reunidos aqui em uma casa hoje e vamos ter um momento aqui de louvor, de oração, uma breve palavra, e como nosso culto semanal, e orando ao Senhor desde já, pedindo que Deus trabalhe nos corações para que em breve possamos voltar ao nosso culto, nosso templo, da Igreja Shalom, para que os irmãos voltem a se reunir e possamos estar juntos ali, glorificando o nome do Senhor. Eu quero começar orando ao Senhor por este momento que estamos vivendo. Nesta oração, como de costume temos orado pelos enfermos, nós vamos incluir também alguns pastores que têm sido ameaçados, adoentados por este momento de crise que o Brasil está vivendo. Então eu lhe convido aí, juntos orarmos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este momento, quando nós estamos reunidos, ó Pai, aqui nesta casa, representando a Tua igreja nesta noite, Senhor. Pai, nós queremos elevar nosso pensamento, nossa oração a Ti, meu Deus, e orar ao Senhor por este momento de pandemia que estamos vivendo, Pai. Tu sabes, ó Deus, as grandes lutas, grandes dificuldades que muitos estão enfrentando, Senhor. Temos ouvido, meu Deus, os números crescentes a cada dia, de muitos enfermos, de muitas mortes, de muitos sofrimentos, Senhor. E como Tua igreja, nós estamos aqui intercedendo, Pai, para que o Senhor venha trazer socorro, refrigério, para que a Tua misericórdia seja presente na Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor amado. Meu Deus, também queremos Te pedir, Pai, por alguns pastores, por alguns missionários, por alguns crentes, ovelhas, ó Pai, que estão também adoentadas. Aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, nos leitos de dor, ó Pai, nas enfermarias, ó Deus, nas UTIs da vida, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, dessa situação, meu Pai. Nós estamos aqui orando como igreja, Senhor, pedindo que tudo isto possa passar, ó Deus, para que nós, como Tua igreja, possamos voltar a nos reunir, estarmos juntos como igreja, Senhor, cultuando, adorando, glorificando o Teu nome, Senhor. Nós oferecemos aqui um momento de culto, Pai, neste instante, Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai, para cada crente, para cada cristão, para cada ovelha, cada lar, onde o Teu nome está sendo, oh Deus, falado, professado, cultuado, que ali o Senhor esteja presente, Pai. Abençoa-nos nesta noite, recebe este momento de culto, Senhor. Pai, Jesus. Vamos cantar dois louvores, adorando o nome do Senhor. É o Senhor e o digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a glória.
porque tu tens nos mantido de pé para a glória do teu nome. Cante mais uma vez, junto conosco, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Senhor, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor Deus, sobre toda a terra. Amém? Aleluia. Que nós Louvado continuemos teu nome, firmes no Senhor e não venhamos deixar que nada mais venha afetar o nosso Bendito é teu coração. nome, Pai. Aleluia. Não se turbe, confie no Senhor. Aleluia. Não se turbe o nosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas eu virei, vos levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se me amares, verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber.
nós reunidos, cultuando o nosso Deus, mesmo estando nessa dificuldade que estamos enfrentando por conta da pandemia do coronavírus que o Brasil enfrenta, mas nós estamos firmes na presença do Senhor. A igreja poderá estar fechada, mas o reino de Deus não vai fechar, a obra de Deus não vai parar. Eu quero ler aqui um texto muito conhecido, Atos capítulo 2, verso 42 a 47. É um texto muito conhecido de todos nós, mas eu estava meditando hoje pela manhã e vendo esse texto, tirando algo novo para os nossos corações. Atos capítulo 2, do 42 ao 47, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e eu parei em apenas uma frase que está no versículo 46, quando o autor do texto, quando ele diz que, aliás, o 44, quando o autor do texto diz: os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Na verdade, irmãos, aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que está nascendo aqui uma nova era da igreja. E a história registra isso. A história da nova igreja. Nós, quando lemos o texto de Atos, o livro de Atos, escrito pelo nosso irmão Lucas, ele começa esse capítulo falando da pregação de Pedro, onde mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Glória a Deus. E naquela mensagem do apóstolo Pedro, fica muito claro uma frase e um pedido de Pedro. Ele pede que o povo se arrependa dos seus pecados. No livro do profeta Joel, no Velho Testamento, nós encontramos o profeta Joel não pedindo que o povo se arrependa, mas Joel pede que o povo rasgue os corações e não as suas vestes. E o que nós aprendemos com isso? Quando olhamos para o pedido de Pedro e o pedido de Joel, nós podemos ver que o que nós aprendemos é que os nossos irmãos judeus e cristãos primitivos precisavam mudar o coração. Todos nós sabemos, irmãos, o quanto a história da igreja é longa e dinâmica, e que em muitos momentos a nova igreja viveu altos e baixos. Aqui nesse texto, nesse momento da história, a igreja está sob uma forte perseguição. Sim, uma forte perseguição. A igreja aqui não estava livre, ela estava debaixo de perseguição. Jesus havia morrido, havia chegado Pentecostes, mas havia uma forte perseguição. Por quê? Porque muitos dos apóstolos morreram, muitos foram dispersos, espalhados por todos os cantos, e agora precisava haver entre eles uma mudança radical, uma mudança extrema. Por isso Joel disse: rasguem o coração e não as vestes. Por que Joel está falando isso? Porque lá no Velho Testamento, quando alguém pecava, quando alguém falhava contra Deus, ele precisava colocar um pano de saco, cinza sobre o seu corpo, raspar sua cabeça, rasgar as vestes e se humilhar.
Mas o profeta Joel, ele entende, Deus usa ele para dizer ao povo que aquela ação deles era uma ação externa, mas não era interna. Então Joel diz agora, vocês vão rasgar, não é as vestes mais, mas é o vosso coração. Então o que nós percebemos é que a igreja precisava mudar. A nova igreja primitiva que Cristo iniciou a partir do Pentecostes, a partir da igreja em expansão agora, em crescimento, mesmo debaixo de uma perseguição, é que ela precisava mudar. Então esse texto de Atos 2, do 42 ao 47, vem narrar um novo período na história da igreja. E que período é este? Um período que nós chamaríamos de comunidade. E o que é comunidade? Comunidade é tudo em comum. Essa palavra comunidade, ela tem alguns significados muito importantes para nós. Comunidade é algo em comum ou comunhão. A igreja, naquele período de perseguição, de luta de guerra, mas tinham comunhão. Tinham tudo em comum. Esta é a palavra mais apropriada. Era uma igreja diante de luta, batalha e guerra, mas tinham tudo em comum. Ou seja, eles tinham harmonia e havia entre eles um acordo espontâneo de estarem juntos. Havia um desejo de estar juntos. Eles não queriam se espalhar. Eles não queriam se esconder. Eles queriam estar juntos, ter tudo em comum. E esta ideia de comunidade, de tudo em comum, tinha a ver quando eles estavam ligados a um Senhor comum e havia entre eles o companheirismo. Você vê que o texto que nós lemos, ele fala muitas coisas, perseverar nas doutrinas, partir o pão de casa em casa, havia comunhão entre eles, não havia quem houvesse necessitado, todos tinham tudo em comum, o alimento, a alegria, a oração, a palavra, a perseverança na doutrina, nos mandamentos do Senhor. Então havia naquele grupo, naquele ajuntamento novo, uma comum ideia, um comum pensamento. Eles estavam unidos e não havia maior e não havia menor. Havia a comunidade. Eram levados para uma comunhão de relacionamento íntimo. Eles compartilhavam o que tinham. Que coisa interessante. Eles compartilhavam aquilo que tinham. Nós podemos ver isto e poder comparar com os nossos dias, é uma diferença muito grande. Porque a gente encontra hoje nos nossos dias as pessoas dizendo muito, fique em casa, fique em casa, fique em casa, não vá à igreja, não saia, não visite, não procure alguém. Mas isso vai de encontro ou vai de contrário ao que estava acontecendo com a igreja primitiva. Porque eles estavam em perseguição, Roma queria matá-los, eles não poderiam dizer que eram cristãos, jamais. Mas mesmo assim, um primeiro fato importante, eles se reuniam e perseveravam no templo. Olha que coisa interessante. Mesmo na perseguição, mesmo na luta, mesmo na guerra, na batalha, mas eles davam um jeito, aqui e ali, escapulia aqui, escapulia o outro, e eles iam para o templo, perseverar na doutrina dos apóstolos e na oração. E hoje nós percebemos e vemos quantas pessoas que dizem a elas mesmas e aos outros, não vá para a igreja, eu não posso ir, eu vou ficar em casa. Mas quando nós olhamos para aquele grupo, irmãos, nós vemos um exemplo muito importante, o exemplo da comunidade, da comunhão, mesmo diante de todas as adversidades contrárias, mas eles queriam viver em comunhão. E prova disto é que houve um fato muito importante neste momento da história. E esse texto já fala disto. Alguns vendiam as suas propriedades e distribuíam para que todos tivessem a medida que havia necessitado. Alguns irmãos daqui deste período venderam as suas posses, casas ou terrenos, ou um imóvel, ou um móvel, alguma coisa, ou um animal, e eles levavam e depositavam aos pés dos apóstolos,
Para quê? Qual é o objetivo maior? A ideia da comunidade, a ideia do comum entre eles não se acabasse. Eles continuassem perdurando em comunidade. Ou seja, nas casas, mas não faltava o alimento. Nas casas, mas não faltava a comunhão. Nas casas, mas não faltava a salvação de vidas. Porque o texto diz que, enquanto isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, aquela atitude, nós vemos, era uma atitude de uma ação voluntária, movida pelo Espírito da generosidade. O Espírito da generosidade chegou naqueles irmãos. Que coisa linda, irmãos, que coisa interessante. Veja que a gente hoje, muitas vezes, precisa ter contato com um, contato com o outro, para que possa mandar o seu dízimo, para que possa mandar a sua oferta, a sua contribuição, para que a igreja continue. Mas aqui nós percebemos que houve uma ação voluntária, partiu do coração deles o desejo de contribuir para que aquela obra, aquele plano maravilhoso de Deus, ele não caísse por terra, ele continuasse. E isso, irmãos, é muito importante. Já falamos muitas vezes na igreja sobre a generosidade. A Bíblia fala em muitos momentos da generosidade, do desejo de contribuir, desse espírito voluntário de mandar, de enviar, de dar aquilo que tem, para que outros possam ter aquilo que não tem. E Jesus, pensando nisso, Jesus disse no livro de Atos, Jesus disse, e também disse nos evangelhos, bem-aventurado é dar do que receber. No livro de Provérbios, capítulo 11, 25, diz, a alma generosa prosperará. O que nós percebemos, irmãos, é que havia um espírito voluntário tão grande no meio daqueles irmãos. Havia uma voluntariedade tão grande no meio daquelas pessoas, que elas eram movidas por uma ação voluntária e generosa. Eu vou levar, eu vou contribuir, eu vou abrir mão para que outros possam ter, para que a obra continue de pé. E o que nós percebemos é que esse período foi um período tão forte na igreja primitiva, que se espalhou pelo mundo. Foi por conta dessa ação, desse tudo em comum, dessa comunidade. Foi por conta desse gesto que a igreja primitiva perdurou. A igreja primitiva passou por este momento. Assim como nós hoje podemos dizer em Cristo, nós vamos passar por este momento de pandemia. Amém. Nós não vamos ficar na pandemia prostrados, não. A obra de Deus já está isso professado, é uma profecia. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. A igreja vai continuar, a obra de Deus vai continuar. Mas é importante que esta ação, que esse espírito de comunidade, ele possa existir na vida de cada crente. Amém. E aí eu quero encerrar esta palavra trazendo 3 benefícios que está no texto que a gente leu. 3 benefícios do que a comunidade gerou naquelas pessoas. Ou seja, quando uma pessoa entendia que era importante estar no meio de uma comunidade e não estar fora dela, ela ganhava 3 coisas, ela tinha 3 benefícios na sua vida. A primeira coisa, ele tinha nele um compromisso com o templo, com a igreja, com a obra de Deus. Ele era comprometido. Ele queria que a sua igreja perdurasse. Ele queria que a obra de Deus continuasse, que ela avançasse, que ela não parasse no meio daquela situação difícil. Esse é um benefício muito importante. O templo e o meu compromisso com a casa de Deus. Cuidado, meu irmão, talvez você que esteja pensando, o governador baixou um decreto mandando fechar, pode perdurar, o templo vai continuar fechado, então eu vou parar e vou me acomodar. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que falamos domingo na mensagem, cuidado com a ação da indolência, que é um perigo grave, que é um pecado na vida do crente.
A indolência é justamente o que faz o crente ficar preguiçoso, que faz ficar acomodado, que faz parar no tempo, que faz estar anestesiado por conta dessa situação. A igreja primitiva não era indolente. A igreja primitiva continuou, perdurou, permaneceu. A segunda coisa, o segundo benefício que eu encontro no texto, que eles ganharam pela comunidade, por viver em comunidade, eles continuavam as práticas da oração e na palavra de Deus. Eles não cessaram a oração. Eu me lembro que falei alguns dias sobre Daniel. Quando Daniel também, sob um decreto do rei Dario, na Babilônia, foi proibido de orar ou adorar outro Deus, a não ser o Deus de Dario. E Daniel quebrou isto. Daniel quebrou. Daniel continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Meu irmão, que esta pandemia não lhe faça parar a oração, nem a leitura e meditação na palavra de Deus. Em terceiro lugar, terceiro benefício que aquela igreja, aquela comunidade ganhou quando eles continuaram juntos, quando não se espalharam, quando eles não foram dispersos. Por falar em dispersão, me lembro que na história da igreja, no período chamado período interbíblico, o período do silêncio, foi um dos grandes perigos da igreja, porque ali houve uma grande dispersão. Não houve a ação que houve lá na igreja primitiva de Atos 2. Eles se espalharam pelo mundo, se contaminaram. Muitos deles abandonaram, apostataram da fé, dos caminhos do Senhor. Meu irmão, é muito importante você estar em comunidade, porque você não fica disperso, você não fica isolado, você não fica sozinho. E a terceira coisa que aquela comunidade ganhou, o terceiro benefício, eles praticavam a vida de adoração ao Senhor. Eles continuaram adorando a Deus, mesmo não tendo mais Jesus, porque morrera, mesmo não tendo mais os apóstolos, porque muitos morreram e foram dispersos também pelas perseguições, mas a igreja primitiva era uma igreja que continuava adorando o nome do Senhor. Que você continue adorando o nome do Senhor, que você continue louvando e glorificando, continue orando em sua casa, continue comprometido com o templo, com a casa do Senhor. Deus conta comigo, Deus conta com você. Aplique esta mensagem no seu coração. É melhor estar numa comunidade do que fora dela. Prefira estar numa comunidade. Prefira estar na comunidade da casa de Deus. Você está numa comunidade. A igreja Shalom Adonai é uma comunidade. Estamos reunidos e o nosso propósito é termos tudo em comum. Não ser maior, não ser menor, nem melhor e nem pior. Sermos iguais, sermos um em Cristo Jesus. Oremos para encerrar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de culto ao Senhor. E louvamos, ó Pai, por este momento na Tua presença. Ó Pai, que este culto continue em nossos corações, que a igreja prevaleça, que a igreja aprenda que é importante estar em comunidade. É importante ter o mesmo espírito, é importante estar em comum acordo, mesmas doutrinas, mesmos pensamentos, a comunhão com os nossos irmãos, o partilhar da oração, do partir do pão. É muito importante, Senhor, que nós continuemos, Pai. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja, deste momento que a igreja está vivendo no mundo, não só aqui no Brasil, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Que o Teu amor, Tua graça e Tua misericórdia venha sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos espalhados, ó Pai. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Quero avisar, meus irmãos, domingo, primeiro domingo do mês de março, mesmo ainda estando com a igreja fechada, mas nós estaremos fazendo um culto na igreja, gravado, transmitido, online, e desejamos que você que quer levar o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição de alimento, a igreja vai estar lá às 5h30 e os irmãos são bem-vindos. Que Deus abençoe. Amém.